Olá pessoal, tudo bem? Sou Alex, professor de Geografia aqui da equipe do CPV e vamos resolver aí 3 questões da prova de hoje, aí do terceiro dia, ok? Bem, nossa primeira questão aqui, questão de número 1, é uma questão relacionada à geografia geral, né? É apresentado um mapa, né? Um mapa mundi com centros de inovação tecnológica, né? E é uma pergunta especificamente sobre a terceira revolução industrial. 2 itens. No primeiro, aponte 2 características da terceira revolução industrial que favoreceram o aparecimento dos centros de inovação tecnológica. Explique. Bem, após a Segunda Guerra Mundial, década de 60, né, nós temos a consolidação da terceira revolução industrial, né, ou também conhecida como Revolução Técnico-Científica. Né? Principal característica desse período, né, no processo produtivo, a união entre ciência e produção. Tá? Então consolidaram-se o que podemos chamar de tecnopolos, ok? Agora, entre as características, né, as inovações tecnológicas desse período, né, o desenvolvimento acentuado da informática, a robótica, a biotecnologia, né? Poderíamos também destacar aí a utilização de uma mão de obra qualificada, né? Então aí item simples, sem problema. Item B. Identifique e caracterize o conjunto de centros de inovação tecnológica destacado na porção sudoeste dos Estados Unidos. Bem, nessa região é a conhecida região ali região da Califórnia, tal, que é indicado no mapa, né, circulado aí no mapinha, é a região conhecida como Vale do Silício, ok? E todas essas características que citamos agora no item A, são características dessa região aí que também tem como característica um desenvolvimento industrial, lógico, após a Segunda Guerra Mundial, ok? Um assunto clássico, acredito que os alunos não tiveram nenhum problema, né, nessa questão, ok? Próxima, é a questão de número 3, é uma questão referente ao lixo, né, a produção de lixo, né, tecnológico. É apresentado um texto, em cima desse texto 2 questões. Item A. Aponte o motivo pelo qual os países desenvolvidos exportam parte de seu lixo eletrônico. Né? Explique. No item B, indique o motivo pelo qual os países pobres ou em desenvolvimento aceitam receber o lixo eletrônico proveniente de países exportadores desse lixo. Bem, então no item A, né, por que os países desenvolvidos são os responsáveis pelo lixo eletrônico? Poderíamos destacar aí a própria questão da evolução tecnológica, né? E a produção, os produtos, né, com tecnologia de ponta ficam rapidamente defasados. Então, o ciclo de reposição desses produtos no mercado é considerado um ciclo curto. Tá? Além disso, poderíamos dizer ou relacionar também essa questão com o próprio padrão de consumo, né, da sociedade desses países desenvolvidos. Então, rapidamente, esses produtos são substituídos. Um produto, né, é substituído um pouco tempo depois por um outro, né, com tecnologia mais avançada. Simples aí. No item B, por que os países subdesenvolvidos recebem, né, esse lixo eletrônico? Por que eles são importadores desse lixo eletrônico? Bem, nesses países há os programas de reciclagem. Então, são países que não têm capacidade para a produção desses equipamentos. Então, utilizam, né, a reciclagem como uma alternativa, né, para terem acesso a essa mercadoria. E vale a pena salientar que muitos desses processo de reciclagem, né, a população local, mão de obra barata, tal, é utilizada para fazer isso. E se o aluno também, se o candidato quisesse abordar a questão da poluição, né, o risco da poluição, o risco de saúde para os trabalhadores envolvidos nesse processo de reciclagem, também seria um ponto que poderia ser apresentado aí na resposta, ok? E a nossa última questão é a questão de número 4. Foi apresentado um mapinha da América do Sul, né? E o título desse mapa, importantes áreas de conflito na América do Sul. Foram destacadas 4 regiões, né? E 2 delas com a letra A e 2 com a letra B. E aí 2 perguntas. Item A, identifique e explique o principal tipo de conflito existente nas regiões assinaladas com a letra A. No item B, identifique e explique o principal tipo de conflito existente nas regiões assinaladas com a letra B. Então,
nas duas áreas, acompanhando o mapinha aí comigo, nas duas áreas onde nós temos a letra A, nós temos aí a região da fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, né? E mais ao sul a região, a fronteira Brasil-Paraguai. Então, esses conflitos indicados nessa área são conflitos relacionados à questão agrária. Né? Então você tem a ocupação na fronteira Peru, Bolívia, Brasil, né? A expansão da pecuária, a ocupação de terra por parte dos brasileiros. E na outra região mais ao sul, um assunto clássico esperado para esse ano, a questão dos brasiguaios. Né? Os brasileiros que, a partir da década de 70, com a mecanização do cultivo da soja, né, venderam suas terras a preços baixos aqui no Brasil e compraram essas terras a preços mais baixos ainda no Paraguai. Né? Então existe toda uma polêmica em torno da presença desses brasileiros, né, no Paraguai. Vale salientar que são, né, produtores, são pequenas e médias, né, propriedades destinadas à cultura da soja. Então, na Bolívia, Peru, pecuaristas, e na região com o Paraguai, na fronteira, né, com o Paraguai ou no Paraguai, cultivo da soja. Agora, as duas outras regiões com a letra B. Temos ali em destaque a região central da Bolívia, né, e novamente ali mais ao sul também, na fronteira, né, do Brasil com o Paraguai, né, foi indicado ali a segunda região. Tratam-se de duas áreas onde nós temos aí conflitos relacionados a uma polêmica político-econômica. Tá? Bem, Bolívia, né, a partir de 2006, o governo Evo Morales promove a nacionalização, né, dos recursos, né, do gás natural, hidrocarbonetos, petróleo, a polêmica com a Petrobras. Então é uma polêmica, é um conflito, né, político, uma divergência política entre Brasil e Bolívia. Já na segunda região, também ocorreu em 2008 uma divergência entre o governo Fernando Lugo, né, na época recém-eleito no Paraguai, né, com o governo brasileiro, em torno da hidroelétrica binacional de Itaipu. O governo paraguaio reivindicava uma revisão do Tratado de Itaipu, tá certo? Então, dois tipos de divergências, né? A questão agrária e a questão da nacionalização de recursos, no caso, energéticos. Bem, uma questão que só vale, uma única ressalva que poderíamos colocar é que talvez, né, a utilização do termo conflito, né, poderia deixar alguns alunos um pouquinho mais confusos, porém, um aluno bem preparado, né, localizando no mapa, acho que não teria problemas aí. Ok? Essas foram as nossas 3 questões. Aqui as outras vocês viram com o professor Adriano. Ok? Um grande abraço e espero que todos consigam aí, né, a tão sonhada vaga na universidade. Tchau, tchau.